muito bom dia para você que acompanha a nossa programação, para você que acompanha a SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz uma nova temática e com a ajuda de especialistas, então esclarecemos aí alguns pontos sempre muito importantes. Então vamos lá a mais um programa. Cuidar dos filhos, da família, das atividades domésticas e do trabalho são grandes desafios da maternidade real. Afinal, a chegada de um bebê acaba modificando toda a rotina, né? Especialmente para as mães que trabalham fora. A dúvida sobre estar ou não fazendo a coisa certa também é frequente. Além disso, muitas mães podem se sentir culpadas por não estarem disponíveis para a criança o tempo todo ou por não conseguirem conciliar a maternidade com as atividades pessoais e profissionais. Se você se identificou com essa realidade, então fique por aqui, fique conosco, pois convidamos a doutora Raquel Souto, que é nefrologista pediatra, para dar dicas que podem nos ajudar e ajudar as mamães de casa. Bom dia, doutora, tudo bem? Renata? Seja bem-vinda mais uma vez. Vamos sentar para a gente conversar com essas mamães, você que tem a experiência de também já ter passado pela maternidade. É importante, né, a gente trazer esse afago, esse carinho, porque passam muitos desafios, muitas dúvidas, muitas inseguranças na cabeça de toda mãe, não é verdade? É muito, né? E assim, não existe um manual. Ninguém explica pra gente como é que a gente tem que fazer, faz xixi. Não, a gente vai vivendo. Então a gente acerta, a gente erra. Aí as pessoas palpitam, eu achei até engraçado essa semana. Uma amiga minha, eu tô grávida, né? Ela falou assim, nossa, mas as pessoas palpitam tanto, né? Eu acho que minha vida não é mais minha. Então, assim, é muito difícil. E cada fase é uma fase diferente, cada fase é uma superação. E cada fase, para uma mulher, é diferente. Então, assim, o não ter manual é complicado. Dá pra gente ponderar aí quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres durante a gestação e também na fase do pós-parto? Tem ali uma diferença de desafios em cada um desses momentos? Então, tem. Na verdade, assim, muitas mulheres passam pela gestação super tranquilas, né? E tem outras que já têm dificuldade de engravidar, propriamente dito. Então, assim, só pelo fato de conseguir já é um desafio. E muitas passam pela gestação tranquilo, outras passam com mais conflito, né? E tem gente que passa pelo puerpério como se nada tivesse acontecido e tem gente que passa pelo puerpério como se fosse o fim do mundo, porque o puerpério é pesado, né? Primeiro porque você perde o seu direito de ir e vir, você não tem mais aquela coisa de você, não, vou ali, peraí, o menino tá com quem? Eu tenho que dar de mamar, eu tenho que ter a logística, quem vai ficar, para onde eu vou, como é que eu vou, o menino chora, e aí? Então, assim, primeira coisa, você perde o seu direito de ir e vir. Quando o bebê nasce, mas tem uma rede de apoio, eu tenho avó, o pai, mas você que precisa delegar. Você pode ficar? Não é mais, tipo assim, pega a sua bolsa e vai. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. E por mais que a mãe tenha uma rede de apoio, ela nunca quer deixar a atividade para o outro. Nunca, né? A gente é ursa. É tudo embaixo dos braços. É meu, eu faço melhor. E a pessoa pode ter da maior boa vontade, assim, isso é uma coisa que eu falo sempre. Os pais, eles aprendem, né? Eles têm o seu processo de aprendizado. Então, se ele botou a fralda solta, deixa o pobre do homem deixar a fralda solta, porque uma hora ele vai aprender. Mas a gente não, não faz assim, não faz assim. Isso que acaba também levando muito pra gente. Aí chega uma hora que a gente fala, tô cansada. Porque a gente tem que delegar as coisas, a gente tem que gerenciar as coisas e às vezes a gente esquece da gente. A gente se olha no espelho e não se reconhece. Aí dentro desses desafios, vem dois pontos também que mexem muito com as mulheres, que são as mudanças físicas, né? Fica aquela cobrança do próprio corpo ou a falta de tempo de cuidar de si, de poder tomar um banho tranquilamente, que eu vejo muitas mamães brincando sobre esse momento assim que o bebê nasce. E também durante as emocionais, né? Porque os hormônios dessa mulher, eles mudam tudo totalmente, né? muito aflorado, né? E assim, você pode perguntar para qualquer mãe que está indo no puerpério, qual é o seu melhor momento? É o tomar banho. Porque ali você está sozinha. Você toma um banho com calma, às vezes tomar um café. Isso praticamente não existe ali nesse primeiro momento. Porque é uma
é uma tarefa muito árdua, né? Tipo assim, depende muito. O bebê depende muito da mãe, precisa muito da mãe, tudo precisa da mãe. Então, assim, é muito difícil. E você não se reconhecer. Eu acho muito engraçado, não sei se você vai lembrar, anos atrás, num primeiro programa que eu vim aqui, não era eu. Não era. E assim, a Alice acho que devia ter um ano e pouquinho. Então a gente se perde. E assim, a gente tem que fazer um novo recomeço, né? Assim, de se identificar, de ter um tempo para si. Ah, não, é só para os filhos, é só para os filhos. Se as mães não estão bem, se as pessoas não estão bem, a gente não consegue cuidar de ninguém. E isso é muito difícil você incorporar. Porque sempre tem aquela frase, ser mãe é padecer no paraíso. Porque eu tenho que fazer tudo pelos meus filhos. Porque eu não posso parar um momento para almoçar sozinha. Porque eu não posso ir tomar um café com a minha amiga. Eu não posso ir para academia porque eu tenho filho. Mas não é assim. Só que isso tudo é um processo. E assim, o processo ele é diferente para cada mulher. Tem mulher que passa por isso muito bem, obrigada. Tem outras que se olham no espelho que não reconhece. E é muito curioso porque a mídia, ela é muito pesada. A gente é muito pesado, né? Assim, as mulheres em si se comparam muito. Olha a quantidade de gente que posta, não, eu tô com um mês assim, eu já perdi tanto. Tem gente que não consegue. E quando elas mesmas também não acabam julgando, né? Enquanto nós mulheres acabamos também muitas vezes cometendo julgamentos. Deixou o filho com o pai, o filho que mora com o pai. Mas deixou com o pai? Com o pai? Como se fosse um estranho. Como se fosse um estranho. É o pai. E assim, o pai pode, tanto o pai pode quanto o pai deve. Entendeu? Tipo, nossa, mas tá na academia essa hora. Nossa, mas você foi para um show. A gente vive, a gente continua a viver. E assim, o que eu falo que é a maternidade, a gente não precisa buscar perfeição, a gente precisa buscar resiliência. Porque ninguém é perfeito, nunca vai sair 100% perfeito nada. Então, se você buscar sempre a perfeição, você sempre vai estar botando seu filho num quadrado, como se ele também tivesse que ser perfeito em tudo. Imagina a sobrecarga que uma pessoa, uma criança leva de ter que acertar 100% do tempo. Isso é muito ruim. É verdade. E nada como ouvir depoimentos de diferentes mães para a gente entender, até para quem não é mãe, entender esse processo, do que passa na cabecinha de uma mãe. Às vezes é muito complicado, né? A gente não tem noção do que é viver essa experiência. Posso falar por mim que nunca vivi a experiência e realmente ouvir depoimentos nos ajuda a entender um pouco mais sobre todo esse processo. Vamos ver? Olá, bom dia. Me chamo Samara. Sou mãe de 2 filhos, fui mãe a primeira vez com 19 anos e para mim um dos maiores desafios da maternidade foi ter que conciliar a maternidade com o trabalho, né? Então, quando eu tive a minha segunda filha, que foi aos 28 anos, eu decidi me tornar empreendedora, né? Por conta das dificuldades de conciliar o trabalho com a maternidade, né? E com 2 filhos ficou um pouco mais complicado. Então, eu comecei a empreender, né? O que tornou um pouco mais fácil a minha locomoção e tudo mais. E hoje, né? Um dos meus maiores desafios é ter que lidar com a demanda de trabalho e com as crianças, né? Tive que criar uma logística, né? Comigo e o pai das crianças, para que a gente pudesse revezar, né, nossos trabalhos, conciliar os nossos 2 trabalhos, para que a gente pudesse estar dando esse apoio com as crianças, né. Os meus filhos são uma bênção na minha vida, mas eu confesso que é extremamente desafiador você empreender, você ter filhos, porque muitas das vezes você precisa trabalhar em casa e você tem que estar lidando com as crianças e tudo isso. Mas, assim, os meus filhos são uma bênção, eu agradeço a Deus pela vida deles. Você que é mamãe também, que está pensando em empreender, siga em frente, vai dar tudo certo, né? Já tem mais ou menos 5 anos que eu estou nessa área de empreender, né, com as crianças, e graças a Deus tem dado tudo certo, né? Um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão me assistindo. Tá aí o relato de uma mãe que teve que buscar uma transformação profissional e se adaptar, né? E tem essa questão também, uma maternidade a maternidade de um filho, o nascimento de um filho, nunca é igual ao outro também, né? E assim, o que ela falou ali é muito importante. Importante, assim, porque a gente precisa trabalhar.
né? Assim, a gente precisa trabalhar. E tem profissões que te exigem horários diversificados, né? E, assim, horários noturnos, fim de semana, escala de plantão. Então, assim, aí você pensa, eu tô saindo para trabalhar, no meu caso, às vezes, assim, eu saio para trabalhar para cuidar do filho do outro, né? E assim, e a minha? E assim, e às vezes ela fica, não vai não, fica em casa, e você olha. Mas assim, a gente precisa lidar e é importante a gente mostrar para eles o quanto que isso é importante pra gente, o quanto que as nossas conquistas são importantes pra gente, o quanto que a nossa vida profissional é importante pra gente, porque eles torcem junto. Isso aí, a gente vai seguir falando sobre essa temática depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, continue com a gente. A pausa é bem rapidinha, já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa com matemática aí referente às mamães, os desafios da maternidade, falando também das questões de saúde das mamães e de todas as mulheres. Vamos falar mais sobre este assunto, porque saúde é coisa séria, por isso é fundamental contar com quem entende do assunto. Então, hoje, nós estamos recebendo a Yasmin e a Carla, que vieram para falar sobre a Plural Saúde, uma assistência que você pode ter aí para ter acesso a profissionais qualificados, estruturas adequadas. Meninas, bom dia. Quero que vocês expliquem então para o pessoal de casa qual é a vantagem de conhecer a Plural Saúde e o que ela oferece em saúde hoje para o pessoal de casa. Bom dia, Renata. Bom dia, Renata. A Plural Saúde é a escolha perfeita quando o assunto é plano de saúde. E, claro, estamos com a melhor operadora, Unimed Porto Velho, uma operadora de referência nacional no assunto. E a Plural oferece planos para todas as categorias profissionais, tá? Estudante, servidor público ativo, profissional liberal e para empresários do comércio também, Renata, né? Com o melhor custo-benefícios, com valores acessíveis e um plano de qualidade, atendimento de urgência e emergência, consultas médicas, exames simples, complexos, internações e partos e cirurgias. Hoje eu trouxe a nossa enfermeira Carla Deise para falar de quem é cliente Plural Saúde. Ela vai falar um pouco dos nossos programas que a operadora oferece. Olá, bom dia a todos, bom dia, Renata. Eu sou enfermeira do Espaço Viver Bem e nesse espaço nós proporcionamos saúde e bem-estar a todos os beneficiários que adquirem o plano Unimed Porto Velho. Nós contamos com educador físico, psicólogo, nutricionista, médico de família e temos vários programas voltados a todos os públicos de todas as idades, gestante, obeso, idoso, pessoas de meia idade, prevenção ao câncer de mama. Então, nós temos 6 programas de saúde acompanhado por uma equipe multidisciplinar. E você que é cliente Unimed Porto Velho, que tem o nosso plano, pode entrar em contato, fazer cadastro e ser acompanhado por essa equipe e participar de todas as atividades. De segunda a quinta, nós ofertamos aula de ritmos, aula de funcional, aula de fit dance. Então, nós temos tudo para deixar a sua saúde mais em dia. Tá aí, muito mais do que um plano, né? Então, a gente está entendendo aqui que, na verdade, a Plural Saúde e a Unimed oferecem diversos programas de saúde preventiva para você ter mais qualidade de vida. Então, conheça agora o plano da Unimed através da Plural Saúde. O telefone está aí na sua tela. As meninas tenho certeza que vão garantir o melhor preço para que você tenha aí uma assistência de qualidade. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Obrigada, Renata. Tá aí, faça já agora mesmo o seu plano de saúde Unimed com a Plural Saúde. E por aqui a gente volta então com a nossa temática do dia, falando sobre os desafios da maternidade, né? Para acalmar o coração das mamães que nos assistem, das primeiras, as mamães de primeira viagem, aquelas que estão aí numa segunda ou terceira gestação, porque cada gestação tem um comportamento, um momento diferente. E para aquelas também que pensam, né? Porque bom seria se a gente conseguisse se preparar para a gestação, né, doutora? Mas mesmo a gente super se preparando para a gestação, para a maternidade, nunca vai sair conforme previsto. Porque, num primeiro momento, a amamentação, a gente pode ter super feito treinamento com acompanhante, com consultor, etc e tal. E na hora... O bebê não participou daquele treinamento, não participou, né? Ele não quer seguir bem aquelas regras. Ele não quer seguir. Às vezes ele... Não, eu fiz consultoria de sono, sei como que é o sono. O menino não dorme.
Então, assim, é realmente você ter uma resiliência. Eu falo que, assim, se você puder trabalhar algo, se você puder planejar algo, eu acho que a inteligência emocional e resiliência, assim, o você entender que as coisas podem não dar certo e a gente ajustar e seguir vida, entendeu? Doutora, a medicina ela já explica aí quais são os principais fatores que podem desencadear problemas de saúde mental nas mamães logo após o parto? O que leva a esses índices de depressão pós-parto? Por que a saúde mental dessas mulheres ela pode se afetada neste momento? Então, primeiro que muda, um dia você é só você, no dia seguinte você tem uma pessoa a tomar conta, digamos assim. Fora com todos os fatores associados, de sobrecarga, de ausência de sono, não se alimenta direito, cobrança, né? Assim, a mãe, ela é muito cobrada e a mãe se cobra muito. Então, assim, esses fatores todos, juntando até a alteração hormonal mesmo, do próprio puerpério, isso favorece muito a depressão pós-parto. E, assim, o que eu peço, o que eu acho que as pessoas precisam ser um pouco empáticas com as mães nesse período, de não julgar. Né? Porque, assim, é patológico, é um quadro mesmo que precisa de tratamento. A mãe não estar depressiva porque quer, ela não estar cansada porque quer. Então, assim, busque tratamento, busque acompanhamento para que isso saia da melhor forma possível. Muito bem, a gente vai fazer mais uma pausinha aqui no nosso programa. Já já a gente volta, então você de casa, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre os desafios da maternidade, recebendo a doutora Raquel Souto aqui conosco, ela que é pediatra, nefrologista pediatra, e está aqui para dar aí um conforto para as mamães de casa, como profissional e também como mãe, né? Como mulher que já passou por essa experiência. Doutora, de que forma que a família pode ajudar e acolher esta mãe para passar por este momento? Família, eu digo mãe, aqui no caso se torna avó, o marido, o companheiro também é muito importante. Como que a família pode dar esse suporte? Eu acho que todos precisam conversar, porque assim, a avó, ou mãe da mãe, ou mãe do pai, já criou seus filhos, né? Então assim, a gente cria conforme a gente acha pertinente. Então assim, quando a mãe falar, eu quero isso, atenda. Sabe, vamos supor, eu quero que o meu filho durma de barriga para cima, que é o esperado. A avó fala, não, tem que dormir de barriga. Acompanha com o pediatra, segue a orientação do pediatra. Então, assim, seguir uma linha única, não criar conflito de informação, que isso gera uma angústia desenfreada, porque a mãe faz de um jeito, vira e a avó faz de outro, ou a irmã, ou a tia. Isso gera um conflito muito grande para a mãe e para todo mundo. Primeiro porque a mãe começa, eu não posso estar 100% do tempo fazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é certo. Já começa por aí gera a culpa do porquê que eu saí, do porquê que eu fiz isso, do porquê que eu fiz aquilo, porquê que eu não fiquei aqui. Então, assim, é extremamente importante rede de apoio, é extremamente importante. Só que, assim, opiniões são bem-vindas, né? Assim, ajudas são bem-vindas, mas eu acho que, assim, tem que respeitar a vontade do pai e da mãe, sabe? Porque aquele momento é deles. Não é da avó, não é da tia, não é da vizinha. E como as pessoas palpitam. Como as pessoas palpitam. Eu falo assim, às vezes que assim, das melhores das intenções. Mas assim, se você não foi perguntada, não fala. Se eu não perguntei como é que eu coloco o bebê para dormir, não fala. Porque assim, eu não estou perguntando. Se eu não estou perguntando, é porque eu não preciso. Entendeu? É muito complicado. Imagino. Inclusive, nada como ouvir o depoimento de mais uma mãe, onde cada maternidade é única, por isso a gente busca aí ouvir diferentes mulheres a respeito dessa temática. Oi pessoal, me chamo Gleice Albuquerque e eu sou repórter aqui na SIC TV. Eu sou mãe de 3 princesas e eu quero compartilhar com vocês uma das fases mais desafiadoras da minha maternidade, que foi a época em que eu cursei a faculdade. Na época eu já tinha as 2 e durante o caminho aí da minha jornada eu engravidei da minha 3ª filha. Nós já esperávamos por ela e durante o meu operatório eu tranquei a faculdade. Mas assim que eu concluí esse período eu voltei
concluí e o principal, eu levava as 3 comigo. Amamentava e tinha todo o suporte dos meus professores. E ao final, lá na minha colação de grau, na minha formatura, elas puderam prestigiar esse momento comigo. E o que eu tirei de lição de tudo isso? Que eu posso todas as coisas e que elas foram as minhas maiores motivações, porque elas não foram um motivo para eu parar no caminho, e sim para eu continuar. Então, se eu conseguir, você também consegue. Tá aí mais uma mãe dando seu depoimento, compartilhando as suas diferentes experiências, né? Mãe de 3. Mãe de 3 é saga. Mãe de 3 é saga. Mas assim, eu acho que os filhos têm... Sim, a gente tem que usar eles como impulsionar a gente, né? E assim, tentar ser pessoas melhores, fazer coisas melhores, ter atitudes melhores, porque nós somos exemplos. Eu posso falar assim, não, você tem que comer XYZ, mas se eu não comer XYZ, eles não vão comer. Né? E assim, até geral, mas você não tá comendo. Assim, ver, olha, não parar de fazer suas coisas, não parar de fazer seu estudo, não parar de fazer seu trabalho. É lógico que a gente precisa ajustar, né? Nada é perfeito. A gente precisa ajustar o seu dia a dia. Mas, assim, nos tornarmos pessoas melhores, para que eles sejam pessoas melhores. Esse é um ponto interessante também, né? Porque a maternidade ela é capaz de transformar a pessoa, porque ela quer passar um exemplo. Ela quer que a criança siga aquele modelo, mas para que ela siga, tenha atitude daquela forma, a própria mãe, o próprio pai precisam mudar o comportamento. E assim, né? e eles observam 100% do tempo. Você acha, pode até... Às vezes você está falando no telefone, quando desliga, mas o que você falou? Mas por que... Então assim, eles observam. E assim, eles nos dão uma força avassaladora para seguir. Né, assim, para buscar aquilo que a gente quer de melhor pra gente. Eles são, na verdade, um presente. Tipo assim, a Alice é um presente. Agora eu vou te pegar pensando um pouquinho no futuro, doutora. Porque ser mãe de um bebê, naquele momento onde a criança ela é 100% dependente, é uma fase, é uma experiência. E a mãe de adolescente? E esta fase, onde os comportamentos, onde ele começa a ter opinião própria, atitudes próprias... E veio a fase de formação de fato de caráter. E aí? Então, a formação de caráter, de personalidade, ela se faz na primeira infância. Então, assim, por isso que é extremamente importante a gente estar com os nossos filhos, a gente dizer não, a gente dar limite e a gente ter eles com a gente. Porque quando chega nessa fase da adolescência, eles querem experimentar, eles se acham donos de si, tudo é chato, tudo é um saco. Só que assim, eles precisam entender que o ponto seguro deles é aqui, ó, é pai e mãe. Então, se a gente conseguir, ao longo aí dessa primeira infância, mostrar que eu tô te dando limite, é até aqui que pode, por que não pode, eles buscam a gente. E assim, a adolescência, ela é complicadíssima. Eu falo que ela é mais complicada do que a primeira infância, do que o bebê. Porque eles saem. Eles vão para a escola, eles vão para o curso de inglês. Então, assim, e aí você não tem controle. Você não está com eles 100% do tempo. É aí que eu falo o quanto que é importante a gente ser resiliente, o quanto é importante a gente delegar também, assim, fazer com que a criança ela seja cuidada por outras pessoas, por ter outras experiências, para nessa fase da adolescência, quando tiver alguma coisa, tá com a gente. E assim, eu sei que é super difícil. A gente sempre tem aquela atitude de brigar. Por que você fez isso? Mas, tipo, se a gente for muito leão, eles não buscam a gente. Eles vão buscar ou a internet, ou o amigo, ou às vezes o amigo, a internet não mostra aquilo que realmente é o correto. Então, assim, é o ser resiliente, né? É o chamar pra gente, o ter limite. A gente precisa impor limite. O não muito bem colocado, ele é preciso. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Doutora? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Feliz Dia das Obrigada. Mães. Quer deixar uma mensagem de Dia das Mães para as mamães que estão nos assistindo? Eu quero sim, quero desejar um feliz Dia das Mães.
que a gente consiga sempre ser o melhor para os nossos filhos, que a gente consiga ser sempre resiliente e sempre dar valor às nossas mães. E Alice, um beijo. Mãe te ama. Olha que lindo. Feliz Dia das Mães para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando. A gente agradece muito aí toda a audiência das mamães que nos assistem, que nos acompanham diariamente na programação da SIC. E por aqui a gente encerra mais um Viver Bem. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente.